Salve, segunda série. Olha, nós aqui de novo, né? Mais um período da quarentena. E agora, né, eu vim para falar para vocês sobre os bastidores da independência, como que aconteceu o processo de independência no Brasil. Esse é o assunto do bloco 4 da atividade de vocês. Então, o que estava ocorrendo, né, na Europa? Então, nós tivemos a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte tomou o trono, né, e obrigou Dom João a acabar vindo para o Brasil. De repente, Dom João, por causa da Revolução de Porto, tem que voltar de novo para Portugal, né? Aí nós vamos ter um processo de crises econômicas, crises políticas no Brasil, até levar à questão da independência que aconteceu em 1822, né? Tendo um grande marco, o Grito de Independência, que foi realizado por Pedro Alcântara, né? O Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga. Esse episódio aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil declarada. Então, transformou-se em uma monarquia e houve a coroação de Dom Pedro I dentro desse processo. Durante o período em que Dom João esteve aqui no Brasil, chamado de período joanino, nós tivemos muitas mudanças implantadas, né, no Brasil. E essas mudanças são chamadas de medidas modernizadoras, que influencia essa ideia de autonomia, né, brasileira em relação a Portugal. Em 1820, nós vamos ter uma revolução liberal do Porto, lá em Portugal, que reivindicava a volta de Dom João VI para Portugal, e ele faz exatamente, né, esse retorno. Só que lá em Portugal, ao mesmo tempo, cobrava, né, que nós voltássemos a ser colônia, como antes, não tivesse nenhum tipo de autonomia em relação ao príncipe regente que aqui ficou, que Dom Pedro, né, primeiro. Durante, né, o dia do fico, Dom Pedro declarou que permanecia no Brasil e que o Brasil continuaria com a autonomia, né, que já estava acostumado. No Cumpra-se também determinou que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro. Então não adiantava nada, né, Dom João de lá para cá mandar fazer alguma coisa se Dom Pedro não quisesse, né? Se Dom Pedro falasse que não, acabou, né, as determinações da metrópole sobre a colônia. O grito de independência, de fato, ter acontecido foi no rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Já no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado, né, como imperador, né, no dia 1º de dezembro de 1822 e coroado rei. Houve conflitos, né, após a declaração de independência na Bahia, no Pará, no Maranhão e na Cisplatina. Nesse contexto, né, quais são os fatos apresentados que são relacionados ao processo de independência da América Portuguesa? Né, um dos fatos muito importantes foi o apoio de grupos constitucionalistas, né, lá dentro de Portugal e aqui dentro, né, do Brasil. Esse grupo se organizou e apoiou Dom Pedro nesse processo de independência, né? Então, primeiro, né, esse grupo faz com que ocorra, né, a transferência da família real, né? Depois, sobretudo, um aparato administrativo português. Ele vai personalizar, né, com funcionários, com normas, com leis, dando autonomia econômica, até chegar no processo da tão desejada independência. A vinda da família real, ela definitivamente deslocou o eixo da vida administrativa da colônia para a cidade do Rio de Janeiro, né? Mudando também a fisionomia da cidade, porque nós temos as reformas dentro da cidade, ou seja, preparar para receber. Vai alargar ruas, vai derrubar os casebres, vai construir novas casas, né? Todas incrementadas, seguindo um estilo
francês. Tem todo esse processo, né, que se vivia na Belle Époque, né? Aí, dentro dessa questão, né, vai ter outras alterações importantes, né, limitada à questão das superfícies, das estruturas sociais na capital, na nova capital, né, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos integração das elites políticas regionais, nós temos lá na cidade do Rio de Janeiro, aí nós vamos ter a formação de um projeto político separatista de cunho republicano. Como assim? Separatista quer dizer separar não o Rio de Janeiro do restante, mas o Brasil de Portugal. De início, a ideia é que se proclamasse uma república. No entanto, com a independência, não houve a proclamação da república, né? Só houve a proclamação da independência. Nós continuamos com o mesmo modelo político baseado na monarquia, que é na hereditariedade de transmissão de cargo. Tanto é que vai sair de Dom Pedro I e vai para Dom Pedro II, que é o seu filho durante o segundo reinado. O príncipe regente, né, fazia saber que o presente alvará viriam, que desejava promover e adiantar a riqueza nacional, sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria. Então, a partir do momento que Dom Pedro ficou aqui, falou assim, não, gente, nós podemos começar a industrializar esse país, para ele ter uma autonomia em relação a Portugal. Né? Isso foi muito importante para o desenvolvimento econômico. A ideia, né, fluía nesse propósito, né, de ter autonomia. Então, esse projeto de industrialização, conforme expresso Alvará, não vai se concretizar. Por quê? Porque a nossa economia continua sendo agroexportadora. Né? Por quê? Porque nós tínhamos uma dependência, né, muito grande em relação a Portugal, e Portugal uma dependência econômica muito grande em relação à Inglaterra. A Inglaterra já havia passado pelo processo da Revolução Industrial, se desenvolvido economicamente, era a grande potência desse momento, e Portugal vivia profundas crises econômicas. E Brasil, que é uma colônia, não consegue ter autonomia administrativa, de arrecadação de impostos, né, de circulação de capital para investir em industrialização. Então precisava de dinheiro. E esse dinheiro, por sua vez, acabava que ele nem era vindo, né, de Portugal, que também Portugal não tinha que recorrer à Inglaterra. Então nós temos um predomínio industrial inglês, né, em todo o sistema comercial. Acabou que essa efetivação da industrialização ela não vai acontecer nem no primeiro reinado, nem no segundo reinado. Vai ser um projeto, né, que vai surgir lá depois de 1930, né, com Getúlio Vargas no poder. Né? Então, isso vai demorar muito para se tornar uma realidade no Brasil. Então, também nós temos a desconfiança dos grupos industriais da Inglaterra, que não acreditavam na questão da potencialidade do Brasil para esse processo de investimento. Né? Aqui dentro, né, passa por essas dificuldades. Outra coisa importante para ser falado, que nesse processo de independência, o Brasil conseguiu a abertura dos portos, assim como Dom João chega aqui no Brasil. E essa abertura dos portos para as nações amigas, que acaba sendo apenas a Inglaterra, faz com que esse eixo econômico tenha uma certa mudança. Porque pelo pacto colonial, nós poderíamos comercializar especificamente com Portugal. Então, nós enviávamos a nossa matéria-prima para Portugal. Portugal praticamente não nos pagava nada. E nós teríamos que comprar o produto industrializado de Portugal. Né? Então, de todo jeito, Portugal ganhava-se muito. Com a abertura dos portos para as nações amigas, ou seja, para a Inglaterra, esse eixo passa a ser desvirtuado. Então, eu não preciso comercializar especificamente com Portugal. Eu posso estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Então, eu poderia mandar as minhas matérias-primas para a Inglaterra e comprar da Inglaterra de um preço bem mais acessível. Isso foi muito importante nesse primeiro momento, né, do processo do comércio aqui no Brasil.
Outra coisa, né, em 1810, concedia aos comerciantes britânicos tarifas alfandegárias preferenciais. E os portugueses vão reclamar disso. Por quê? Porque os produtos, né, em inglês ficavam muito mais baratos que os próprios produtos portugueses, dentro desse contexto, né, dessas tarifas. E essas tarifas vai afetar diretamente o nosso próprio comércio, porque muitas vezes nós não vamos cobrar nada, né, da questão da Inglaterra, mas a Inglaterra nos cobra. Isso dificulta muito a questão econômica do Brasil. Em outras medidas foram também tomadas pelo rei português, né, que queria modernizar o nosso Brasil. Né? Deixa de ser apenas uma colônia portuguesa, né? E de fato a gente passa a fazer esse circuito, né, dentro da economia. Aí o que Dom João VI faz nesse pré-momento da independência? Ele vai elevar, né, a categoria do Brasil a Reino Unido. Então, nós vamos fazer parte, junto com Portugal, desses acordos econômicos com a Inglaterra. Então, o Brasil vai receber o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Porque aí nós passamos a ter autonomia econômica e autonomia política, fato que provocou descontentamento da nobreza portuguesa que estava lá em Portugal, na cidade do Porto, né? A presença da família real aqui promove grandes avanços, né? Mas promove também algumas insatisfações. Então, no momento seguinte, nós vamos falar de algumas revoluções, como a Revolução Pernambucana de 1817, né? A própria revolução, essa acontece no Brasil, mas nós temos a própria Revolução Liberal da cidade do Porto, que ocorre em 1820, que eclodiu lá e exigia o retorno de Dom João para Portugal e que aqui voltasse a ser colônia tal como era antes, né? Aí no Brasil, para esse processo que não queria que retorno ficasse igual era antes, nós vamos ter a formação, por exemplo, a criação de um clube de resistência em 1822 na cidade, no Rio de Janeiro, né? Que é um documento que foi assinado por 8.000 assinaturas, que foi entregue a Dom Pedro, exigia a permanência do príncipe regente aqui no Brasil. Aí, né, depois, logo em seguida, nós vamos ter o dia do fico, onde que Dom Pedro fala aquela famosa frase que a gente, o historiador, não tem certeza, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Estou pronto, diga ao povo que eu fico. Né? Então, esse dia, né, em janeiro, né, em 1822, é chamado de dia do fico. A sucessão de acontecimentos, né, para incitar o Brasil ao processo de rompimento com Portugal, vai ser mencionado depois em outros documentos, né, como, por exemplo, Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrade Silva. Eles vão romper, né, com as medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, um decreto cumpra-se, que eu já falei antes, né, só pode estabelecer alguma coisa aqui no Brasil desde que Dom Pedro concordasse. Por isso que é uma cumpra-se se Dom Pedro concordasse com aquilo que vinha de Portugal. Então, nós vamos ter a formação de uma Assembleia Constituintes. E esse processo vai fazer com que aconteça logo no 7 de setembro de 1822, né, ou 1888, o processo de independência. Nós não temos guerra, é um movimento pacífico, tá? As consequências da independência, o surgimento, né, do Brasil enquanto nação independente, nós vamos ter a construção da nacionalidade brasileira, vamos estabelecer uma monarquia nas Américas, né, que Dom Pedro I assume o trono e, no entanto, nós temos o início da nossa dívida externa, né, com a Inglaterra, porque nós vamos ter que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra, né, que foi 2 milhões de libras, e pagar para Portugal reconhecer a nossa independência. Mesmo Portugal já ter levado todo
né, o pau-brasil, que nós já falamos sobre isso, ter explorado a cana-de-açúcar, né, estávamos falando sobre isso também nas aulas anteriores, e na aula anterior falamos da mineração. Então, Portugal levou todos os recursos minerais, todo o ouro embora, né, e nós ficamos sem o ouro. Mas a grande valia, Portugal também não ficou com ele, porque devia uma imensa fortuna para a Inglaterra, esse ouro foi parar lá na Inglaterra. Mas tivemos que pagar, mesmo assim, pagar pela nossa independência, né? Esse processo inicia-se nosso endividamento externo, aquela dívida externa que a gente não consegue pagar nunca, iniciou-se aqui com o processo da proclamação da República. Por hoje é só, qualquer dúvida, entre em contato.